Olá, Felipe Verp aqui com o segundo episódio do nosso podcast Raízes Horizontes da Hassan Group. E hoje, a honra de estar comigo aqui o Dr. Rodrigo. Olá, tudo bom? Advogado aqui, associado da Dambros, escritório aqui de Gramado, com 31 anos já de história. Escritório esse que faz parte da trajetória da Hassan aí desde 2016, então estamos há muitos anos juntos, né? E é nosso convidado para falarmos aí sobre o direito imobiliário, sobre contratos e tudo mais que tem a ver sobre a segurança jurídica, né, no mercado imobiliário. Junto com ele também, aqui do meu lado direito, estamos com a Júlia Candiago, executiva da Hassan, que faz parte de todo o ecossistema, de cima a baixo, né, em todas as frentes, para participar também desse bate-papo. Não é um programa de entrevistas, é um bate-papo, onde que teremos perguntas, respostas, histórias, risadas, né, várias coisas. Então, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Seja bem-vindo, Dona Júlia Candiago. Obrigada. Para iniciarmos, gostaria, né, de uma pequena apresentação. Então, começamos aí, primeiro as damas. Por favor. Dona Júlia, quem tu é, de onde você vem, quais as suas funções e o que tu espera desse podcast hoje, nessa noite, o que tu espera sobre os temas que trataremos. E essa pergunta também se estende ao Dr. Rodrigo posteriormente. Bom, então meu nome é Júlia Candiago, eu trabalho aí há um bom tempo já na Hassan Group, né? Trabalho na área, tanto na construtora, incorporadora, indústria dos móveis, na loja, no nosso showroom, e acabo atuando aí também numa parte jurídica dentro da empresa de contratos, contratações e afins. Eu nasci em Canela, né? Vi o desenvolvimento da cidade, vi a explosão aí do mercado imobiliário. Então, é uma honra poder estar aqui hoje conversando com um dos maiores construtores aí que nós temos na região, se não o maior, né? Eu acredito que sim, já somos os maiores. E também com o Dr. Rodrigo aí, que é um fenômeno na área do direito imobiliário e nos auxilia aí no dia a dia. Muito obrigado pelo convite. Desculpa, Felipe. Por favor, doutor, siga. É uma alegria estar aqui, né? Falando por mim e representando também um pouco a Dambros. É uma alegria ver esse crescimento da Hassan, né? Como tu disseste, eu nem estava aqui ainda e essa parceria já acontecia. Eu sou de Porto Alegre, vim para a região da Serra há 6 anos, estou na Dambros há 5 anos, né? Lá hoje eu coordeno a parte de extrajudicial, então vamos falar bastante de contratos, né? De segurança jurídica. Então é a parte que atuo lá no escritório. Vim morar aqui na Serra com a minha esposa, estamos então em Gramado, morando em Gramado há 5 anos também. Então, de alguma forma, eu lembro, já que é uma conversa, né, uma das primeiras tarefas que eu tive na Dambros, quando eu cheguei no escritório, foi tratar da escritura do Vêneto. Que precisava, era uma permuta, acho, na época, né? Então, tratei do ITBI dela na época. Então, assim, ele está sendo entregue, né? Sim, eu participei lá no início, via, né? De certa maneira, claro, estava me ambientando ao escritório, mas um dos primeiros clientes que eu tive contato foi a Hassan. E a partir daí, esse contato foi crescendo, né? Não por problemas, diga-se, né? Porque o advogado às vezes é o problema. Mas não, mas pelo próprio empreendedorismo, né? Da Hassan, do Felipe, de explorando novos mercados, explorando novas oportunidades. A gente pôde trabalhar junto um pouco. Eu, né? Na época das enchentes. Também. Que a Hassan, então, começou a montar móveis para fornecer para as pessoas que tinham perdido aqui no Vale do Paranhana, aqui embaixo. E eu fui ali algumas vezes ajudar a montar móveis. Né? Temos vídeos. Temos Temos provas. Como uma forma de ajudar, né? Dentro das limitações que tinha de tempo. Então, essa consciência social, aliado a esse empreendedorismo, essa parceria, por isso é tão gratificante estar com vocês aqui. Obrigado, doutor. Obrigado, Júlia. É importante demais ter vocês aqui, né, para falarmos sobre
não só sobre a parte jurídica, só sobre a parte de contratos, também relembrar sobre a parte social, que a Hassan ela atua muito forte no estado, né? Não só na nossa cidade, mas no estado como um todo, né? E sim, termos nativos, termos gente da capital, né? Eu sou do interior de Maquiné, então sou do Cerrito, né? Então, termos um nativo de Canela, né? Um nativo de Porto Alegre, um nativo de Maquiné, atuando no mercado de Gramado, gerando emprego, gerando oportunidades. E isso é muito legal, né? Eu digo que eu sou gramadense do coração. Agora, dia 28, faz 25 anos que moro em Gramado. É uma vida, né? É uma vida, literalmente. Então, que legal ter pessoas que nem vocês aqui nessa noite para falarmos sobre segurança jurídica, sobre contratos, sobre tudo que envolve, né, o ecossistema moradia, né? Moradia, literalmente, né? Então, ninguém nasce para morar na rua, né? Então, a Hassan atua aí, né, desde o desenvolvimento do projeto, na compra do terreno, da permuta. A maior parte dos terrenos da Hassan são comprados, tem alguns que são permutados, né? Então, a gente trabalha nesse ecossistema de forma híbrida, né? Toda a segurança para a Hassan, para os clientes da Hassan, para os corretores, né, que são uma cadeia extremamente importante nesse ecossistema, né? E até chegar ao fim, aí, o Vêneto sendo entregue agora oficialmente, né, o condomínio formado a partir do dia 1º de julho, né? Então eu sempre troco isso aí. Então, que legal, que bom ter vocês aqui, né? E vamos às perguntas e respostas, né? Vamos lá, doutor. Nesse ecossistema, assim, o que realmente eu preciso observar, né? O que é importante observar na compra de um imóvel? Aqui é basicamente um passo a passo, doutor, para o cliente. Nem vamos falar nesse momento sobre as empresas permutando o terreno, fazendo a incorporação, todo aquele ecossistema bem pensado, que precisa ser pensado para chegar ao ponto de um cliente fazer a compra desse imóvel. Como o business da Hassan, né, o nosso negócio principal é imóvel na planta, né, o que traz essa segurança? O que eu preciso observar nesse contrato? O que o intermediador imobiliário precisa observar, né, para trazer um bom negócio para esse cliente e que tenhamos muito poucos problemas, né? Problemas sempre teremos, né? Mas que seja mitigado o máximo dos mesmos. Por favor. Vamos lá. Eu queria dar um passo atrás, porque existe uma confusão no dia a dia, que nós conversamos com clientes e eles dizem assim, eu comprei um imóvel. Daí, ótimo, vamos ver esse imóvel então. Daí eu peço uma matrícula do imóvel. Daí eu não vejo o nome do cliente no imóvel. Daí eles, doutor, mas eu tenho escritura. Eu acho que um passo atrás é que as pessoas tenham consciência da diferença entre os documentos que envolvem essa relação de aquisição de imóveis, né? Vou dar alguns exemplos. Vai vender o imóvel na planta, né? Qual é a escala crescente dos documentos que vão fazer efetivamente essa transferência? Vai na construtora, vai fazer um contrato de promessa de compra e venda de uma unidade futura. Aguarde, então, que essa unidade fique pronta. A partir dessa unidade pronta, ela passa por um processo de individualização. Para não me alongar muito, por que é importante o intermediador e o adquirente entenderem isso? Porque, normalmente, quando se compra um imóvel na planta, ele ainda está na incorporação. Ou seja, todo o imóvel ainda é uma matrícula só. Eu estou construindo, eu ainda não estou vendendo. Normalmente, há exceções e não é o nosso assunto aqui. Mas, normalmente, ele está numa matrícula mãe. Então, eu faço esse contrato de promessa, compra e venda porque eu não tenho o apartamento para vender naquele momento, quando estamos falando de um imóvel na planta. Passada essa etapa, então, a individualização. Termina a obra, individualizado o condomínio, gera-se, então, uma matrícula daquela unidade. Que a matrícula, eu gosto de dizer que é a certidão de nascimento da unidade, né? Fazendo essa equiparação, assim. Matrícula individualizada. Isso. Essa matrícula vai começar a contar a história desse imóvel. A matrícula é importante porque ela conta a história. Ela é um documento não apenas registral, ela conta de onde esse imóvel veio, o que aconteceu com esse imóvel. Tendo a individualização, nós passamos para a etapa da escritura.
Porque o contrato que eu faço com a construtora é um contrato particular. Quando eu vou para a escritura, eu estou falando de uma espécie de um contrato público. Eu tenho a fé pública, eu fui diante de um tabelião que atestou: este negócio pode ser feito, está tudo certo, vamos adiante. Feito essa escritura, ele é levado para a matrícula, aí voltamos para a matrícula para que isso seja efetivamente registrado, né? Existe uma máxima no direito imobiliário que quem não registra não é dono. Né? Como é que se diz? Só nascer e dar o nome não é o suficiente. Eu preciso colocar no meu nome e registrá-lo. Exatamente. Né? Então, assim, o que é importante nessa primeira etapa? Quando eu vou analisar um imóvel para aquisição, eu preciso saber, primeiro, estou comprando na planta, qual a situação da matrícula, em que momento está este imóvel. Passei então, dessa etapa. Ok. Vamos lá. Só para tornar um bate-papo e não claro. um explicativo. O que eu tenho que observar na matrícula-mãe quando eu vou comprar um imóvel na planta, né? Sendo que a obra vai começar, por exemplo, daqui 12 meses. O que é importante observar nessa matrícula-mãe? É importante verificar se há alguma... Por que acontece? Às vezes a empresa ela vai usar de recursos de instituições financeiras. Então, muitas vezes, o imóvel ele é hipotecado. Lá na frente, isso não vai ser um empecilho, mas eventualmente eu vou ter que atravessar um processo judicial para tirar aquela hipoteca. Então, é importante já saber isso. Esse imóvel, essa matrícula-mãe é hipotecada, porque se ela for individualizada, essa hipoteca pode ser transmitida para as unidades que vão ser individualizadas. Então, isso é uma questão muito importante. Lá no imóvel, como está a incorporação? Há patrimônio de afetação, sem entrar nos detalhes, mas isso para os adquirentes é importante, porque vai lidar lá na frente, desculpa, Júlia, com a questão da devolução de valores. Não, só acrescentando, nós damos muito valor para a questão do patrimônio de afetação, até é uma das coisas que nós colocamos em todos os nossos empreendimentos como fundamental, assim, né? Porque além de trazer uma segurança maior para o comprador, também traz uma segurança maior para a construtora e para a incorporadora, né? Sim. E o básico, né, Felipe? É ver se quem está vendendo é o dono. Sim. Que é uma coisa básica, mas que às vezes é preciso ser dito. Acontece bastante, né? Aparece pra gente bastante casos, né? De clientes que compraram um imóvel e esse imóvel foi vendido por alguém que não é o dono, né? Então acontece isso, querendo ou não, é óbvio, mas acontece bastante. É o básico, mas acontece bastante. Uma coisa que a gente observa, e daí vem no meio, se a incorporadora faz uma permuta, né? Com o terrenista. Essa permuta é uma hipoteca? Não. Essa permuta é uma promessa, daí depende de como foi feita essa permuta, né? Eu posso fazer uma permuta por unidades futuras e eu posso fazer uma permuta por uma permuta financeira, por resultado, né? Por VGV. Então, essa permuta feita com o terrenista por unidades futuras, não. É uma promessa que aquele antigo terrenista ele vai receber o pagamento dele, né, através de unidades. Então, assim, temos 100 unidades, tem 10 unidades que estão lá na escritura de permuta prometidas, ou infração, ou já muitas vezes discriminados quais são, né, as unidades, que vão ser pagas. Então, obviamente, se a 101 está prometida para o terrenista, o incorporador não pode vender a 101. Então, mas não há nenhuma trava às vendas aquela permuta. Na verdade, é só uma promessa de que uma parte já foi, digamos assim, vendida para o terrenista. Ok, então, digamos que a incorporadora não tenha uma boa índole e ela vende 100% das unidades. E aquelas 10 unidades que estavam prometidas para o terrenista, né, não são entregues, não são feitas a devolução para o terrenista. Fica apenas essas 10 unidades, com problema de documentação, ou fica 100% a 100 unidades? Na realidade, Felipe, se tu tens uma permuta com o terrenista e tem as unidades determinadas lá, tu nem vai conseguir fazer a escritura dessas outras unidades quando elas forem individualizadas. Porque quando eu pegar a matrícula do imóvel, lá já vai estar destacada quais as frações são do terrenista. Então eu não vou poder vender para um terceiro algo que eu já vendi. Se tu fizeres isso no contrato, no contrato tu consegue. Né? Porque não tem nenhum documento público. De gaveta, né? Um contrato de gaveta. Né? Então, esse seria uma possibilidade. Mas aí nós estaríamos tratando já com crime, né? Com estelionato. Mas na matrícula consta o direito do terrenista.
E diante disso, quando o tabelião for pegar para fazer escritura, eu vou ter que apresentar a matrícula atualizada. Ele vai dizer, essa unidade já foi prometida a venda a um terceiro. Okay. Ao terrenista. Não consigo vender algo já vendido. Então é importante demais os intermediadores imobiliários, né? E os proprietários, né? Os futuros proprietários, os compradores, sempre solicitarem a matrícula mãe para participar do contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda, para que não caiam, né, aí numa situação, né, Júlia, de comprar unidades no contrato, que são unidades que já foram prometidas, né, seja para terrenista, né, principalmente é o que vem a dar problema, né, e tudo mais. Eventualmente as pessoas vendem frações, unidades e já vão registrando na matrícula mãe as promessas. Existe, inclusive, essa possibilidade, né? Sim. Mas tá aí a importância dos corretores imobiliários, né? No meu ponto de vista, porque essa, na verdade, é a função principal deles, né? Garantir que essa intermediação seja em conformidade, primeiro, com a legislação e com a documentação, né? Sim. Esse é o papel principal deles, inclusive, falando sobre lei, o intermediador tem essa função principal de cuidar desses documentos. Porque, vamos lá, a gente está falando aqui em termos específicos, mas talvez uma pessoa leiga, uma pessoa que não entenda, olha a complexidade que é para ela fazer uma compra e essa compra realmente se concretizar lá no futuro, Sim. né? Quem se coloca no mercado como um corretor de imóveis, ele está se colocando como um profissional apto a viabilizar o negócio, inclusive verificar a viabilidade do negócio. Eu estou contratando alguém que presumo ser capacitado e com conhecimento que eu não tenho. Eu não conheço isso. E essa pessoa eu estou contratando para verificar para mim se está tudo certo, se eu posso vender. Inclusive, lá no início, é saber se esse imóvel pode ser vendido. Foi vendido para um terceiro, é uma cessão que tem que ser feita, tem uma penhora. Nós aqui trabalhamos com isso. Mas, mesmo em Gramado, que o mercado imobiliário é muito aquecido e muitas pessoas trabalham com isso, a grande maioria da população vai pegar uma matrícula e não vai entender o que é penhora. Não vai entender que foi prometido. Então, o corretor de imóveis, ele tem sim esse compromisso, né? Porque ele assume essa responsabilidade de ser o especialista. O advogado é o cara que vai ser procurado, mas ele vai ser procurado. E geralmente quando já deu estouro, né? Isso. O corretor ele já está no negócio. Ele, em tese, ele está desde o início do negócio. Então, é muito importante isso, né? Eu tenho a experiência aqui de trabalhar com profissionais muito bons, muito capacitados, e acredito que vocês também. Sim. Mas é uma profissão, uma atividade que demanda atualização também, né? O tempo todo, né? Ser especialista imobiliário, corretor de imóveis, né? Tem uma responsabilidade muito grande, né? Fazer a validação da documentação, conhecer a índole e o histórico das construtoras, das incorporadoras, é essencial para um bom negócio, uma boa experiência. A Hassan fala muito da experiência do cliente e nós trabalhamos com isso desde sempre, né? Sempre focamos em proporcionar a melhor, né, experiência possível, né, que possamos oferecer ao cliente. E ter esses profissionais capacitados e com o conhecimento básico, você não precisa ser um advogado, ter conhecimentos de cláusulas, artigos e tudo mais que envolve, mas você conhecer o básico de uma documentação, né, o básico do histórico, né, porque eu falo, né, e até o Dr. Pio e a doutora Janete, que são da D'Ambros aí desde sempre, em algumas conversas que a gente tem, né, o papel aceita várias coisas, inclusive a lei, né? Sim. Então, o que realmente vai fazer a coisa acontecer é o contexto, né? A harmonia entre comprador, vendedor e intermediador, né? E essa qualificação do corretor de imóveis é essencial, né? Mas a qualificação não é só a qualificação canudo, né? Precisa ter a qualificação do conhecimento, de avaliação de capacidade financeira, né? E tudo isso que envolve uma boa negociação e uma boa experiência, né? Quem tem uma construtora não pode se limitar apenas a saber construir prédios. Quem tem uma construtora tem que saber de mercado, tem que saber como lidar com pessoas, tem que saber as etapas todas do negócio. Quem trabalha com direito, não basta só saber leis, precisa saber lidar com pessoas. Às vezes, lidar com pessoas resolve muito mais do que normas.
Eu digo tudo isso porque ao corretor não basta saber essas coisas. Hoje em dia, o mercado demanda de todas as atividades muito mais do que o simples ofício. Nós precisamos ser profissionais completos em muitas outras coisas. Há 20 anos, acho que 20 anos, um advogado não precisaria se preocupar tanto com o que vai para as mídias. Hoje em dia, há advogados que se promovem apenas nas mídias. Bons advogados, não estou criticando as mídias, mas precisaram aprender a lidar com mídias sociais, precisaram a lidar com comunicação, com oratória, com linguagem. Então, isso serve para os corretores, né? Tiveram aqui 3 semana passada, na última gravação, que lidam muito bem com isso, né? Que não são só vendedoras de imóveis. Elas conhecem muito mais coisas, né? Esses dias nós estávamos falando sobre isso, né? O que é mais importante hoje? O teu conhecimento técnico ou a tua evolução mental perante todas essas outras esferas que tu tem que acabar adquirindo um conhecimento. Hoje, se tu for ver, o técnico, ele, por si só, já não se destaca, né? Ele tem que estar se atualizando, ele tem que estar no direito digital, no direito imobiliário, no direito administrativo. Aí, na construtora, tem todos os ramos que envolvem ali, porque a gente está falando sobre documentação, mas vamos lá. Até aprovar esse projeto, né, Felipe? É também uma burocracia por trás, assim, gigante, né? É muitas fases. Ainda ontem eu compartilhei com alguns líderes um vídeo, né, falando sobre isso, o nosso maior desafio, né? O nosso maior desafio hoje não é a qualificação técnica. A qualificação técnica a IA me dá em 3 segundos, né? Hoje a tecnologia veio para dar o conhecimento a quem não tem, né? Mas a habilidade de usar esse conhecimento, pôr em prática, que vai ser o maior desafio. É as pessoas saberem lidar com aquilo pela qual está disponível na frente delas. Sim. É como se tivesse um boi para elas comerem o tempo todo, né? E não apenas um bife, né? Então hoje a informação, a qualidade da informação hoje ela é muito precisa. Antigamente tinha os causos, então a Júlia falava uma informação para mim, eu fazia a minha avaliação, eu passava para o Dr. Rodrigo, o Rodrigo fazia a avaliação, e quando chegava naquela pessoa que realmente importava, aquela informação era 10% só. Como assim? Eu não importava nesse. Tá bom, vamos saber. Enfim, então hoje as informações elas são em tempo real do mundo inteiro. Né? Eu faria só um pequeno ajuste em relação à inteligência artificial e eu acho que vale tanto para os corretores como para o direito, tá? Nós temos utilizado bastante no escritório e a inteligência artificial é uma tecnologia que tem que ser usada por quem sabe do que está lidando. Isso aí. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Alguém se atira no chat GPT, vou fazer um contrato de compra e venda, quero que conste os artigos de lei e vai gerar. E hoje não precisa nem escrever mais, né? É só falar. Só que acontece inúmeras vezes. Ainda ele está numa fase de adaptação e ele alucina, que é o termo técnico que eles usam, né? Então surgem artigos de lei que não existem, existem jurisprudências que não existem, ótimo, mas ele gera jurisprudência que não existe. Então, ainda assim, esse profissional que vai, o corretor de imóveis, que vai para o chat ou vai para uma inteligência e pede um contrato... É um risco. E ele tem que Altíssimo. ele tem que saber o que está fazendo. Sim. Né? Há casos, Felipe e Julieta, de processos judiciais. Eu vi. Que a OAB já está sendo oficiada pelo judiciário porque os advogados, nessa ânsia da produtividade, criam petições com artigos e jurisprudências que não existem. Esses dias eu vi uma jurisprudência que dizia Fábio Assunção e eu como assim? É verdade. Sim. Mas sim, é uma ferramenta que tem que ter usado. Sim. Vamos lá, a IA hoje para as atividades burocráticas, né, virou, como é que eu vou dizer, o mar azul, né? Então hoje eu não preciso mais escrever um artigo, não preciso mais fazer nada, né? Basicamente eu solicito aquilo que eu preciso dentro do meu conhecimento, né? E isso é elaborado rapidamente pela IA, né? Mas ter esse conhecimento, saber como lidar com esse conhecimento é essencial. A Hassan usa a IA há muitos anos já, desde quando ela surgiu. E hoje, né, é muito legal a gente poder usá-la com todo o histórico, né, Júlia?
Ela vai criando ali o histórico, né, de tudo da empresa, das perguntas, das pessoas. E a gente está em uma evolução, né? Logo mais ela vai atingir um nível maior. E a gente vai ter que cada vez mais aprender a conviver com isso. Esses dias até eu fui fazer uma entrega de uma unidade nossa. E o cliente chegou, peraí, eu vou ver o que eu preciso de documentos para que vocês me entreguem. Aí ele perguntou para ela, me mostrou a listinha. Então, quer dizer, não está só no nosso cotidiano, né? Os clientes também utilizam bastante e a gente acaba que está convivendo aí com esse ser aí no nosso cotidiano. Exatamente. 4 anos atrás, quando decidimos nos tornar uma empresa tecnológica, né? Na atividade que exercemos, então vamos lá, não imaginávamos que os desafios seriam tão grandes, tá? Se tivesse pensado pelo menos uns 5 minutos a mais, nós não estaríamos onde estamos hoje, né? Então, vamos lá, 4 anos atrás, quando decidimos fabricar móveis com tecnologia, né? Utilizar a tecnologia para fazer a parte burocrática e utilizarmos as pessoas para aquilo que realmente faz sentido, né? Não imaginávamos que o desafio seria tão grande quanto estamos enfrentando hoje. E na construção civil, é muito, muito, muito mais desafiador, né? Utilizarmos toda a tecnologia que já tem disponível a nível mundial, utilizando máquinas, softwares, né? E planejamento, hoje é um show de horrores. Né? Um show de horrores, vou usar essa expressão para não usar algo mais agressivo. Por quê? A gente não consegue aproveitar nem 5% do que tem disponível ainda. Por quê? Porque ainda não existem pessoas com habilidades de lidar com a tecnologia. Assim como não existe pessoas com habilidade para usar um simples GPT, né? Ou agora tem até a IA do WhatsApp, né? Então, as pessoas estão com dificuldade de utilizar até a IA do WhatsApp. Imagina poder operar um software um pouco mais complexo que dê produção, que gere riqueza, né? Então, hoje a Hassan vive um momento, estou aqui fazendo uma declaração, né? A gente vive um momento muito, muito desafiador de fazer essa harmonização, essa conexão. Eu acho que é de todos, né? Eu acho que de todos os ramos, a gente no escritório passa por esse desafio também dentro do nosso escopo, né? Acho que a sociedade está passando por uma revolução, é evidente, né? E as pessoas vão ter que se reinventar, as empresas vão ter que se reinventar, o mercado vai ter que se reinventar. Eu estava estudando esses dias, por exemplo, a questão dos tokens, né? Da tokenização das relações imobiliárias. A possibilidade de nós começarmos a vender imóveis através da transformação de blockchain. Uhum. Né? É isso que eu ia perguntar. O que tem assim no ramo do direito imobiliário, ou enfim, voltado para a tecnologia hoje, assim, de instrumentos em evolução nesse sentido, ou de profissões que vão deixar de existir nesse ramo? Porque, por exemplo, na construtora, nós temos aí vários softwares, o Revit, né, entre outros aí, que hoje nos dão uma facilidade enorme. Então, nesse sentido, assim, a gente tem hoje alguma coisa em evolução? O direito imobiliário, ele tem uma... Acho que vocês, como trabalham assim na iniciativa privada, vão entender o que eu vou dizer bem. Muitas das coisas do direito imobiliário estão ligadas ao poder público. Sim. O controle do poder público. E esse controle do poder público, ele muitas vezes... Te limita. Isso. Né? Vai ser cancelado, doutor. Não, mas assim... Mas eles mesmos falam mas, isso, Felipe, né? eu não digo nem na questão ideológica da coisa. Estou dizendo que há uma tecnologia a ser desenvolvida. O processo burocrático é muito assim, arcaico ainda dentro dos órgãos públicos. Agora, por exemplo, com o Drex, né? Com o Real Digital, dentro dessa estrutura do blockchain, eles estão começando a estudar a possibilidade de nós conseguirmos fazer transferências de titularidade do imóvel vinculada ao registro de imóveis através de certificados. Ah, legal. Mas isso é um estudo muito embrionário, né? O que já existe hoje? Hoje existe no Rio Grande do Sul provimentos que autorizam, por exemplo, eu fazer permuta de terrenos, de imóveis por Bitcoin. Mesmo? Mas o que acontece? Eu acabo fazendo por direitos sobre o imóvel e não sobre o imóvel, porque eu não consigo ainda transferir o imóvel por isso. Então é uma coisa muito inicial. Muito inicial. Então eles vão fazer a escritura, eu vou trocar o meu imóvel por Bitcoin,
Mas vou passar por todo o processo burocrático ainda de fazer escritura, de fazer matrícula e tudo isso. Mas já é um passo o reconhecimento do bem Bitcoin como uma moeda de troca. Então é um processo que está se iniciando, né? Então, hoje em dia eu posso, por exemplo, ter um imóvel numa pessoa jurídica e dentro lá da estrutura da pessoa jurídica dizer, olha, tanto da fração do imóvel é de cada um. Ah, mas você já podia por contrato? Sim, já podia. Não muda tanto. Mas existe como fazer isso por token. As pessoas vão dizer, olha, aqui dentro da minha carteira de bens digitais, eu tenho uma fração de imóvel. Lá na matrícula segue a mesma coisa. Mas tudo começa assim. Tudo começa assim. Sim. Eu acredito assim, doutor, que antes nós precisamos criar o livre comércio mundial, entendeu? Hoje é muito burocrático, né? Vamos lá, nós temos uma IA mundial, nós temos informações mundiais, vamos lá. Qualquer coisa que acontece em qualquer parte do mundo influencia em toda a humanidade, literalmente, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem algo extremamente evoluído, nós temos algo extremamente arcaico, por exemplo. Vamos usar o exemplo da transferência de carro. Né? Eu ia usar isso como uma analogia. Então, vamos usar aqui como a transferência de carro. Vou deixar a Júlia explicar, né, a diferença entre o analógico e o digital que acontece já hoje na repartição pública, né, no nosso dia a dia, vamos dizer. Como a Júlia é executiva da Hassan, acaba que ela permeia em todas as frentes. Né, todas as frentes. Então, ser empresário, ser um gestor, né, que hoje a Hassan Group são várias empresas. Então, ser o gestor dessas várias empresas, é necessário ser DP, RH, financeiro, engenharia, logística. Exatamente. Todas essas feições, vamos dizer assim, que fazem parte do ecossistema. Precisa ser marketing, precisa contextualizar o ecossistema como um todo, né? E o maior desafio de estar nessa gestão é essa discrepância entre o digital e o analógico, né? Então, que nem eu estava comentando atrás, né? Há 4 anos atrás, se eu sonhasse, né, dentro do analógico digital tradicional de crescimento, se eu sonhasse que seria tão desafiador, talvez não teria dado um passo tão importante para a parte digital de dentro da Hassan, né? Se eu sonhasse que fosse tão desafiador, né? E vamos usarmos a analogia de uma transferência de carro hoje, nos dias de hoje, é algo que vai explicar melhor esse contexto e trazendo para o direito imobiliário, se a gente encaixar isso dentro do imóvel, nós vamos observar que é os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Júlia, então... Não, eu até ia perguntar pro doutor, porque eu penso o seguinte, poxa, se o Detran conseguiu se evoluir ali na questão da transferência, né, o governo como um todo, será que um dia nós chegaremos ao ponto de ser tão simples fazer uma transferência de um imóvel? Porque hoje, vamos lá, esses dias eu fui fazer uma transferência de um carro que nós recebemos como uma dação, e aí ele tinha o documento verdinho ainda, né? E foi uma burocracia para fazer aquela transferência. Era a procuração de um lado e não dava certo do outro, enfim, foi um tempo. E quando eu fui fazer, o digital foi no mesmo instante, ali eu já tinha a TPV, já consegui destrinchar, já marquei vistoria e tudo certo. E eu fiquei pensando, será que em algum momento nós teremos isso dentro do ramo imobiliário, em que eu vou ter ali as minhas escrituras, ou as minhas matrículas, eu vou conseguir indicar o comprador, o vendedor, vou fazer por ali, porque hoje também a gente tem o serviço de cartório digital, né? Ele demora um pouquinho mais, mas nós temos. Aí, se eu preciso na hora, eu tenho que ir ali. E, às vezes, é o mesmo cartório que está fazendo esse atendimento. Eu fico pensando, será que tem alguém já olhando para isso, trabalhando num aplicativo, num software, num desenvolvimento? Essa é a que eu falei agora há pouco do Drex, né? Dentro da evolução do Drex, que é o real digital que eles estão trabalhando, que é quase o Bitcoin do governo, digamos assim, porque Bitcoin na verdade é um tipo, né? Bitcoin é um tipo, mas assim, trazendo em miúdos, assim, né? Reduzindo um pouco a discussão. A diferença é que ele é lastrado em algo sólido. Isso. Então, há já esse estudo, sim. Com certeza há esse estudo. Há uma diferença técnica em relação a bens móveis e imóveis que, nos bens móveis, se eu entrego isso aqui para o Felipe... Sim, é mais simples, né? A mera tradição da coisa é
é a transferência. Então, às vezes, eu nem transferi no registro lá no Detran, Sim. mas eu tenho um documento que eu entreguei esse imóvel, um documento particular, é suficiente. Para os imóveis não é assim. Os imóveis exigem a prévia validação do poder público. Sim. E esse é o nosso problema hoje. Eu preciso antes que o negócio seja aprovado pelo poder público. Que linka ao que estávamos falando antes, sobre... E depois para o registro. Porque não é o registro de imóveis lá que faz o negócio. Ele só registra o negócio anterior. Então nós temos 2 etapas, que é a escritura e a matrícula. Nós teríamos que, então, eventualmente juntar essas 2 coisas. Mas nós não temos esse órgão. E aí, eu vou fazer essa crítica correndo risco de ser cancelado. Há uma burocracia muito grande do Estado, uma interferência muito grande do Estado que quer controlar se o negócio está sendo bem feito e quer controlar se o negócio foi registrado. ITBI. Tudo isso. E isso complica muito os negócios imobiliários. Por isso, porque as pessoas muitas vezes não têm o conhecimento das etapas, às vezes é muito burocrático, às vezes nos próprios estabelionatos, e aí eu não estou criticando eles, é certo, há uma necessidade de verificar a validade de tudo aquilo que está sendo feito mesmo, porque algo mal feito responsabiliza quem validou. Então, eu não consigo, neste momento, na medida que há um peso grande sobre esses entes que fazem essa fiscalização e uma responsabilização, dizer que eles têm que flexibilizar. Mas há um caminho para isso. Eu vejo com muito bons olhos a questão de hoje em dia nós temos o notariado lá para há pouco tempo. Felipe, se eu vou para os Estados Unidos e quero vender um imóvel, eu tinha que deixar uma procuração aqui específica. Sim. Hoje em dia eu tô lá na Indonésia, tô lá no Paquistão, tendo internet no Starlink da vida, eu entro e vendo o meu imóvel. Através de uma escritura digital. Até aproveitando o gancho, quando o Felipe estava ausente, que ele teve alguns problemas de saúde, foi isso, a gente precisava agilizar algumas negociações, porque ele não consegue parar efetivamente, né? E a gente fez tudo pelo e-notariado, tudo digital, e conseguiu fazer uma resolução dos casos. E o e-notariado é muito acessível, né? Ele não é cobrado, sim. A pessoa vai no tabelionato e faz, e tem, é seu. Né? E vai comprar, vai vender, ele serve. GovBR não serve para negócios imobiliários, você não consegue vender, né? Não assina escritura com GovBR. Mas, para várias coisas, ele já ajuda. Então, a gente está nessa etapa. No setor público, é tudo mais lento. Então, doutor, me atrevo a dizer aqui, teremos o nosso valet de imóveis ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que... Nós que temos 42 anos ou os nossos filhos? Talvez os nossos netos. Mas eu acho que sim, a evolução do blockchain, né? Eu acho que vai, né? Os smart contracts que o pessoal usa, né? Esses termos em inglês, né? Então, vão sendo construídos assim. Eu acho que sim, acho que chegaremos. Há comissões no Congresso sobre isso, né? Há especialistas tanto de tecnologia como do direito focados nisso, focados em resolver isso. Acho que é inevitável, né? Um caminho... Não tem como voltar. Temos volta. Não tem como voltar. E, ao mesmo tempo que o universo da blockchain ele não é rastreável para algumas coisas, ainda assim pode ser feito uma forma de controle disso. Certamente vai ser feito, né? Sim. Porque tem uma questão, Felipe, de novo, serei cancelado? Não serei cancelado. Mas é que o direito de propriedade hoje em dia, ele não é mais tratado como um direito de propriedade, ele é tratado... De uso. E nem é isso, assim, alguém está dizendo que eu posso ter um imóvel. E aproveitando, assim, porque isso surge bastante lá para nós. Qual a diferença entre posse, propriedade e direito de uso? Acho que isso é importante nós falarmos aqui também, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que tendo a posse já tem a propriedade e vice-versa. Então, acho que seria importante. Acontece, aquilo que eu falei no início, a pessoa fez a escritura. Fez a escritura e não registrou. E entrou. Mas existe... Eu estive na Suécia esses dias atrás, né? Porque não posso dizer há anos atrás, foi há dias atrás. Né? E na Suécia, você não é dono do seu imóvel. Você compra o direito de uso do imóvel. Né? Lá, vamos lá, é o melhor país do mundo para se viver. Né? E você não tem o direito oficial, real, de propriedade, de herança, de passar de geração para geração. Tem uma série de critérios, né, para que você consiga fazer isso. Né? A propriedade é uma concessão hoje em dia, né? É quase isso. Sim. É uma concessão que pode ser, inclusive, tirada a qualquer momento. Então, a posse, ela é um fato. Para o mundo do direito, a posse é um fato.
essa taça está comigo. Não importa se é da Hassan, de quem quer que seja, ela está comigo e eu tenho o direito de defender essa posse. Então ninguém pode vir e tentar tirar de mim essa posse porque ela está comigo. A menos que tem hipóteses específicas de clandestinidade, enfim, mas não é o nosso foco aqui. Então a posse é um fato. Eu tenho algo que está comigo, presume-se meu. Presume-se que ela está comigo e eu tenho o direito de proteger a minha posse. Desde que eu pague o IPTU, desde que eu pague a taxa de coleta de lixo, desde que eu pague a taxa condominal, né? Então existe uma série de critérios para você realmente ser o proprietário daquele bem, daquilo pela qual está concessionado a ti, vamos dizer, né? Mas no universo da... Pode ir, Júlia. Não, eu ia dizer, mas daí, para posse, isso já não seria o mais importante, Isso. se tu paga o IPTU ou não. É só o simples fato de estar ali com a caneta, né? O mais clássico é a posse da locação. Né? Eu tenho muitos clientes que locam o imóvel. Daí alugam o seu imóvel. E, então, através daquele contrato de locação, passam a posse daquele imóvel para um terceiro. O terceiro para de pagar o seu aluguel. Daí o cliente chega no escritório e diz: doutor, ele não está pagando, vou lá pegar. Eu disse: não vai pegar. Não, mas ele é meu, ele não está me pagando. Mas tu entregou a posse para ele. Agora, se a posse dele já se tornou injusta, aí não é mais tu que vai determinar isso. Agora, como tu entregou a posse para ele, tu vai ter que procurar o judiciário, para o judiciário analisar se efetivamente esse contrato lá de trás foi feito corretamente e se essa posse se tornou injusta. Porque eu não tenho o direito de pegar um policial pela mão, vamos lá em casa tirar a pessoa. Então a posse é esse fato, pode ser por locação, pode ser por empréstimo, pode ser por comodato e pode ser por invasão, que são os casos inúmeros de uso capião. Pessoas que invadiram, que ficaram lá anos cuidando do imóvel, capinaram, pagaram IPTU, né? E ninguém nunca apareceu. Então essa posse gerou um direito a buscar a propriedade. A propriedade está vinculada ao registro daquele imóvel. Então, a diferença da posse da propriedade é que a propriedade eu tenho um registro público, reconhecido pelo poder público, de que aquele imóvel é meu. Documentos. Vamos lá. Teoricamente, é documentado. Documentos. Vamos lá. Documental e real, né? A única diferença é que eu tenho que preencher uma série de critérios para que isso realmente permaneça para mim, né? Então, vamos lá. Eu comprei o imóvel na planta da Hassan. Fiz o plano 120 vezes, né? 10 anos, que é o caso do Firenze. Firenze, pré-lançamento. Nosso lançamento aqui, né? O maior lançamento aqui de Gramado, o mais impactante, né? O primeiro empreendimento lançado em 120 vezes, sem entrada, né? Só linear. Momento merchan. Né? Então, vamos aproveitar esse momento. Óbvio, vamos lá. Rompendo o mercado novamente, né? Inovando, né? Então... Onde eu assino? Exatamente, né? Então, ter a segurança jurídica de comprar um imóvel para pagar em 10 anos, ter a segurança jurídica para vender um imóvel, né? Para receber em 10 anos, sendo que o Firenze é um caso específico onde que entregaremos o bem quando o cliente estiver pago metade do bem, né? Então a gente está vendendo em 10 anos lineares e entregaremos o bem, né, em 5 anos linear. Então, basicamente, o cliente que comprar o imóvel por R$1 milhão, ele vai pagar R$500 mil até ter a posse precária do bem. Né? Então, doutor, dentro desse collab, né, do Firenze em específico e os futuros lançamentos da Hassan, os próximos empreendimentos, não esperem algo diferente disso, algo inovador, algo tecnológico, algo juridicamente correto, né? Não, esperem algo juridicamente correto. Não esperem nada além disso. Juridicamente correto, sim. Sim. Que é o que a Hassan faz, né? Sim. Por isso que estamos no mercado e crescemos rapidamente. Né? No mercado imobiliário, o que você precisa ter é credibilidade. Tá? Então, credibilidade é o que faz a coisa acontecer, é ter as garantias de que aquilo vai se tornar real. Né? É isso que gera o sucesso. Muitas pessoas sentam na minha frente e dizem: Felipe, tu tem sucesso, né? Tu é um cara abençoado, tu é um cara próspero. Sim, somos.
Mas o peso de ser próspero não é barbada, não. Você tem que ser correto, você tem que falar a verdade, você tem que honrar com aquilo que você realmente se propõe a fazer. É muito, muito, muito desafiador. Mas voltando um pouquinho mais. O cliente que compra o Firenze em 10 anos para pagar, com uma correção que não é juro, que é uma correção baseada pela FGV, né? INCC. Que é só o INCC. O que ele precisa observar nessa compra na planta, né? E o que a Hassan precisa precaver? Óbvio que esse contrato foi revisado por ti, foi gerado pela Dambros, né? Que cuida dos nossos contratos e faz com que tenhamos até então 0 problemas com contratos, né? O que esse cliente, o que esse corretor precisa observar? O que a executiva precisa se ater mais, né? Gostaria que tu expressasse isso nesse momento, porque isso sim é credibilidade. Estar de acordo com isso é credibilidade. E também, depois, patrimônio de afetação. A gente fala que patrimônio de afetação é para poucos. Poucos têm condições de fazer um patrimônio de afetação real. Existe o patrimônio de afetação fake, muito. Né? Mas o real, o que é o patrimônio de afetação real? Que garantia se tem vender um imóvel com patrimônio de afetação real em 10 anos para pagar e 10 anos para receber? Então, fica o desafio para o doutor e para a Júlia, que pode ser um bate-papo entre vocês e com algumas intervenções minhas, porque eu preciso conhecer isso também, né? Para disseminar no restante do ecossistema. Essa resposta ela depende muito de que lado de balcão tu vais estar, né? Então vou pro lado do consumidor, inicialmente. Acho que muitas das coisas nós já falamos, né? Certidões é uma questão muito relevante na hora de fazer uma aquisição, né? Verificar o histórico da empresa em relação, inclusive a passivos, né? Como é que é o passivo da empresa, se ela é uma empresa sólida. Buscar informações sobre entregas anteriores da empresa, pedir a matrícula, verificar lá se está tudo correto com todo o processo de incorporação e tudo que envolve a construção de um prédio. O contrato, e nós temos esse cuidado, né, do contrato, de observar a legislação em relação a quadro resumo de contrato, que são detalhezinhos que podem implicar confusão no futuro. Então, a lei exige alguns requisitos que nós, de novo, não vamos entrar porque o tempo é curto, mas verificar se essa empresa é saudável, né? O histórico dessa empresa é muito relevante nesse momento. Verificar se existe passivo dessa empresa. Verificar se o contrato segue as normas aplicáveis, né? Que é um cuidado que nós temos bastante. Esse é o início, né? Inclusive, essa é uma parte que o corretor é muito importante. Né? O terreno próprio permutado é diferente para quem compra a long time? Não, foi o que nós conversamos naquela hora, né? Cuidar se a unidade que está sendo adquirida não foi já objeto de negócio anterior, numa alienação, numa troca com o terrenista. Tirando isso, a princípio, porque se já teve a permuta, significa que na transferência, a princípio, para a construtora já não tinha nenhum empecilho. O terreno estava limpo para aquela edificação. Agora, o que o comprador tem que cuidar é ver se eventualmente aquele terreno, a unidade dele não já foi prometida para outra pessoa. Né? A gente está aqui na Rua Coberta, né? Só para justificar o tchauzinho aqui atrás. Estamos aqui no nosso podcast como é que é? Itinerante na Rua Coberta de Gramado. Estamos diretamente aqui do ponto mais visitado aí do país. Pois isso quer dizer, se Gramado está entre os lugares mais visitados, entre sempre o primeiro, segundo mais visitado do Brasil, esse aqui talvez seja o lugar mais visitado do Brasil. Exatamente. Por isso que tem pessoas passando aqui, tá? E o fone, tá? O fone é para os nossos podcasts itinerantes, né, Júlia? É isso. Então, é importante demais a gente explicar que estamos numa vitrine aqui, né, montado aqui na Rua Coberta de Gramado. E seguindo, doutor, o terreno comprado não é para ser afetado, não é uma garantia a mais para o comprador, porque ele tem, vamos lá, a construtora já investiu um valor considerável. E aí, se formos falarmos de permutas de Gramado e Canela, de 20% das unidades, né?
Então, a construtora ter essas 20% dessas unidades a mais à venda, né, não, dentro de um ecossistema de patrimônio de afetação, não é um diferencial para o cliente? O patrimônio de afetação, e Júlia me complementa, né, ele surge como uma ideia de dar mais segurança ao adquirente. Né? O que o patrimônio de afetação faz? Ele faz com que aquele empreendimento específico ele seja de alguma forma destacado do patrimônio da construtora. Então, isso surgiu logo depois do problema da Incol, lá no passado. Então, começou a se trabalhar com essa ideia de afetar o patrimônio. Então, tudo que se recebe ali, fica ali. Exatamente. Para os leigos, né? Eu acho que é importante também a gente trazer essa... Isso. Gera um caixa próprio, né? Isso. Então, é como se dentro da incorporadora ali, que ela tem 200 construções ao mesmo tempo, aquela construção fosse específica. Tem sua contabilidade própria, o valor que entra... CNPJ próprio. Isso, né? Exatamente. O valor que entra da venda das unidades deve ser revertido até que se cumpra todas as obrigações dentro da unidade, né? Dentro daquele condomínio. Então, o que isso garante? Garante que o adquirente veja que a incorporadora não vai pegar o dinheiro que ela está pagando, né, que o adquirente está pagando, para investir numa outra obra. Ela tem a obrigação de investir na obra que ela está comprando. Sim. Né? É como se eu estivesse construindo a minha casa. Eu estou te pagando para tu construir minha casa. Sim. Então, o patrimônio de afetação acaba resultando nisso. Essa garantia de que a incorporadora está se comprometendo a usar o dinheiro do adquirente no imóvel dele. É uma segurança jurídica para o comprador, né? E também é um argumento de venda para a parte do vendedor, né? Porque hoje, quando a gente vai vender um imóvel, a gente não está vendendo só o imóvel, a gente está vendendo o projeto, a localização, a documentação, né? O histórico. Então, são uma série de fatores aí que envolvem. E o patrimônio de afetação, com certeza, é um diferencial aí dentro do... A gente não sabe muito bem, né, o alcance do podcast ainda, mas, além disso, tem os benefícios para os próprios incorporadores, né, que é importante que se saiba. Né? Há uma tributação diferente para o incorporador, então a afetação visa trazer mais tranquilidade para todos, benefícios para todos os lados, não é simplesmente uma proteção para um, é um benefício, há um incentivo a isso para que se torne, para que o incorporador se sinta motivado também a dar essa garantia, né? E, de fato, é uma espécie de garantia, assim, foi pensada como uma garantia para o adquirente, com certeza foi. E também, Felipe, uma coisa que eu acho importante que as pessoas comecem a pensar dentro do universo de direito imobiliário, porque nós trabalhamos muito com investidores aqui na Serra. Não só pessoas que vão comprar suas unidades, né? Talvez não seja muito o tema, mas eu acho que é importante a gente começar a falar mais sobre isso, que é da reforma tributária. Porque muitas das pessoas que investem hoje em imóvel vão começar, mesmo que pessoa física, serem tratadas como pessoas jurídicas eventualmente. Então, todo esse universo do investimento, das garantias de que os imóveis vão ser recebidos, vai impactar no cara que vai querer locar esse imóvel. Ele vai receber, como é que o custo da aquisição vai ser muito considerado na reforma tributária. Então, esse universo do direito imobiliário, não só pela tecnologia, mas também pela reforma, ele vai sofrer uma grande alteração nos próximos anos. Vocês certamente viram isso dentro da Hassan, já estudaram sobre isso, toda uma nova forma de contabilizar custos para fazer as vendas, né? O IBS e o CBS é um cálculo maluco. Nós verticalizamos, doutor. Nós partimos muito na implantação da tecnologia, o Lean Construction, Lean Manufacture. Né? Essencial se preparar para daqui 5 anos. Né? Tudo que nós estamos sofrendo hoje, que começou esse sofrimento há 4 anos, é se preparando para daqui 5. Os planos da Hassan sempre são de 20 anos. Né? Nosso planejamento não é para o ano que vem, para a semana que vem. Né? É sempre com uma visão de 20 anos. E sim, né? O futuro, né, da incorporação, da construção aqui da nossa região específica, que é onde a gente vai atuar e queremos continuar, né, está muito ligada ao conhecimento geral e ao resultado efetivo. Né? Não trabalhar só com a solidificação do patrimônio, mas sim esse patrimônio ter rentabilidade e retorno para o investidor. Né? Então, esse é o maior desafio. Hoje, por exemplo, o Firenze, né? Por que 10 anos para pagar? Isso é uma pergunta que recebemos com frequência, né? Por que 10 anos?
pelo simples fato de termos um concorrente impossível de vencer, chamado taxa Selic. Né? Então, nós já nos preparamos há 4 anos atrás, há 2 anos atrás, quando compramos o terreno, né, para termos as 20% das unidades a mais, né, para montar um fluxo, né, para ter essa possibilidade. Hoje atingimos 46% das unidades comercializadas. Né, muito bom. Em 40 e poucos dias de unidade. 107 unidades, né? Então já estamos estamos aí com uma média de quase um apartamento por dia. Poxa. Né? Por que hoje, isso? Hoje no cenário econômico é um resultado... E não é um produto barato. Sim. Né? Não. São mais de, se for somarmos, são mais de 100 milhões de VGV. Não podemos falar sobre preço, né? Sobre preço e tudo mais, sobre valor, né? Mas não é à vista, em 10 anos para recebermos. Né? Então, nós nos preparamos para estarmos com uma taxa Selic de 15%. Né? Então, sabíamos que a taxa Selic seria o nosso maior concorrente. E sabemos o que vai acontecer daqui 2, 3 meses também. Então, o próximo produto que vai ser lançado já está atrelado o que vai acontecer com o cenário econômico nacional e internacional. Sim. Né? Que nem eu falei, eu estava na Suécia, estava na Alemanha, estava nos Estados Unidos. A Hassan é uma empresa global. Né? Que o maior desafio é esse, né? É pensar estar preparado a longo prazo. Exatamente. Então, né, quando a gente lança um produto em 120 vezes, em 10 anos para pagar, no caso, com só correção de INCC, está baseada em um histórico muito longo, de 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Né? Então, nós investimos sim na verticalização. Nós investimos sim na tecnologia. Nós investimos sim na solidez. No maior processo de garantia. Né? Vamos lá, o terreno Firenze vale mais de 50 milhões de reais. Quem é que afeta 50 milhões de reais para transformar em unidades autônomas? Seria muito mais prático você fazer uma permuta, não botar nem um centavo em cima, usar esses 50 milhões para investir no mercado aí a 15% de taxa Selic mais um percentual que, se tu for um debenturista, né? Vamos lá, com 50 milhões, tu é dono do porra do banco, né? Vamos dizer assim, né? Que é o que exige. É 50 milhões para você ter um banco, sabia? Falta pouco, então. A gente botou aí o terreno, né? Transformou num terreno. Né? A gente gastou tudo em projeto. Em projeto e terreno. Tem uma fintech para construir prédio. Exatamente. Né? Você vai, como debenturista, você chega aí a 3,5%, 4% ao mês. Né? A esses volumes, né? E nós não, nós vamos no nosso mercado, naquilo que a gente tem condições, naquilo que somos preparados. Né? Hoje somos preparados para estar nesse mercado, né? Nesse mercado cíclico. É importante demais falarmos que o mercado imobiliário é cíclico. E o mercado também dentro de um universo jurídico que, admitamos assim, não é o mais estável. Né? Nós trabalhamos também com uma certa instabilidade normativa e jurisprudencial, muitas vezes. E real. Então, às vezes, o cliente senta na minha frente e diz, doutor, mas diz isso, mas eu te digo, mas a jurisprudência não diz isso. Sim. E aí a gente lida... é difícil conscientizar, né? Que, por mais que esteja isso, na verdade, tu vai ter isso. É uma areia movediça. O que acontece? Nosso maior desafio aqui como gestor, né, a parte jurídica, a parte executiva, a execução do que é a lei... A realidade. Porque existe a lei, existe a realidade e existe uma coisa aqui no meio chamada Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, as leis de incorporação, quantos juízes são capacitados para as leis de incorporação? Todos. Eu não vou me queimar aqui. Aí eu não vou ser... E todos. Quantos que usam os critérios da lei de incorporação para o imóvel? Do consumidor. O CDC acaba se impondo muitas vezes. As normas e leis do Código de Defesa do Consumidor se sobressaem e são levadas em consideração em quase 100% das decisões. Sim. É só olhar as jurisprudências, as decisões tomadas. Sim. Então, também temos esse desafio enorme como gestores, incorporadores, construtores. Né? Então, essa harmonia, essa realidade nua e crua também é desafiador no nosso dia a dia, né, Júlia? Bastante. É interessante que o meu Instagram todo dia recebe um direct da Janete.
com alguma notícia... Parece o Felipe me mandando... Mudou. Reels, 6 da manhã. Saiu decisão disso, saiu decisão daquilo. É isso. É instável. Agora pode ter notificação por e-mail. Eu lembro de, há 2 anos, a gente discutindo, Felipe, você tinha que mandar R. Eu ainda faço lá no... Mas eu vou te dizer para não fazer, a gente tinha conceitos consolidados no direito, né? Da coisa julgada da matéria tributária. Não existe mais coisa julgada no Brasil. Então, a gente pode mudar. A gente diz que o ITBI hoje é 3, daqui uns dias alguém diz, não, é 10 e pode voltar para trás. Eu não duvido mais nada no Brasil. Então, essa navegar, e não é só no setor imobiliário, mas qualquer restaurante aqui... Mar calmo não faz bom marinheiro. Estamos sempre na tempestade. Vai sendo afiado, né? O dia inteiro, tá? O dia inteiro é desafiador, né? Até eu ia dizer, aproveitando o gancho, acho que a gente já está indo para o final, mas assim, eu acho que seria legal a gente contar um caso curioso, assim, né, que surgiu lá no Produtor, e aí, como faremos, né? Qual foi o caso mais desafiador assim, com a um caso engraçado. Com a Hassan foi vários engraçados, né? Com a Hassan melhor não. Com a Hassan vamos tirar fora, porque a primeira coisa que a gente fez, né, no 3º ou 4º contato foi brigar, né, eu e tu, né, doutor? As peleias são grandes. Sim. Mas eu garanto que sou talvez um dos clientes mais desafiadores de atendimento em função que eu gosto de fazer algo diferente, de desafiar coisas novas, não usar aquilo que é realmente, que já teve, que já aconteceu, que não sei. Tá. Há 1 minuto atrás você mesmo disse, né, que não podemos levar mais isso em consideração. Né? A gente pode usar isso como base, né, que é o que eu faço, né? Tá, mas eu sendo base, eu seria o quê? Um rebanho? Lá no escritório... os 2 sócios dos escritórios principais, né, o Dr. Luiz Guilherme e a doutora Janete, eles têm uma cultura do não conformismo. Então, às vezes a gente chega, doutor, mas a jurisprudência diz isso. Tá, mas o que nos impede de brigar por alguma outra coisa e tentar? Né? As jurisprudências são mudadas por tentativas de pessoas que tentam argumentos novos, ou insistem, ou às vezes os fatos. Então, não se conformar com o não. Né? Ir atrás de outras possibilidades. Então, essa cultura é muito importante para ti, né? É uma cultura do escritório também, vindo dos seus sócios majoritários, de lutar até onde der, dentro do que é legal, dentro do que é possível, né? Sem ultrapassar o termo como hoje em dia as 4 linhas. Né? Mas pelo certo, né? Vamos, assim, se existe a possibilidade de questionar, vamos questionar. Né? E essa tem sido uma cultura do escritório. Agora estou pensando em casos aqui, vocês me pegaram de surpresa, assim, são tantas mas coisas. A graça é essa. Eu vou comentar, considerando o que nós estávamos falando antes. É um caso de corretagem de imóveis, que nós falamos antes, que não é nem curioso, mas é que é importante que a gente fale. É legal trazer exemplo assim. Esse exemplo. Nós temos um caso em que um cliente vendeu uma casa e parte do pagamento era em dinheiro e parte com a entrega de um imóvel. Uma dação. Uma dação em pagamento. Eu não lembro se era dação, mas vamos chamar de dação. Certo. Só que este imóvel era de um terceiro. Né? Então, assim, eu vou te pagar com a entrega desse imóvel e mais tanto de dinheiro. E aí aconteceu que não recebia. A gente foi atrás, o cliente nos trouxe o contrato, então, e nós lendo o contrato percebemos, mas o dono do imóvel não assinou esse contrato? Não. Tá, e como é que eu vou exigir que o dono do imóvel que não está nesse contrato entregue este imóvel? Esse é um caso que demonstra claramente a necessidade de corretores de imóveis atentos. E nós temos isso seguido lá. Desculpa te interromper, claro. Doutor. Mas seguido aparece alguém assim, eu sou dono do apartamento tal. Daí a gente vai olhar contrato, vai olhar planilha, mas eu não tem nada. Aí a gente, tá, mas como? Né? Me conta. Aí, não, porque eu comprei do fulano. Tá, e a raça tem que ser, né, anuente nesse negócio. Não sabia. Vários casos, doutor, vários. Vários. Até em festa, de chegar, eu sou proprietário, e não tá na lista.
Festa de... E aí a gente fica, tá, né? Sim. Vamos comemorar. Se era agora um penetra, ou se era um proprietário. Nós fizemos uma festa na Casa Vilfrido, chegou alguns proprietários que não eram proprietários. Tivemos casos. Não, E nós não sabíamos, pô, mas como que tu tá aqui? Não, porque eu comprei. Tá, mas comprou de quem? Não, eu comprei de fulano. Tá, mas como? Nós estamos falando do ano passado. Sim. Nós estamos falando de 2 anos atrás. Ainda se tem práticas não legais no mercado imobiliário. Existe. Por falta. E vou dizer bem a verdade. Não é por má fé. Não é. Senão Não. esse cliente nem estaria lá na festa. Não, e eles Exatamente. eles contam felizes, né? Que eles Exato. são os proprietários. Eu sou o proprietário do apartamento tal. É tu que é o Felipe. Eu disse, sim, sou eu. Mas, me desculpa, eu não te conheço. Não sei quem tu Tu é. participa das vendas bastante, Eu né? participo, né? Eu não te conheço, nunca ouvi te falar. Não, porque eu comprei agora, do Dr. Rodrigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí eu digo, tá bom. Vamos tomar uma aí, Vamos então. tomar uma aí, vamos chorar aqui pra gente juntar essas lágrimas, né? E tem outros 2 casos que já aconteceram, que é o seguinte, vendas de imóveis com locatário, em que não se deu direito de preferência para o locatário. Ah, sim. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se dão conta, que o locatário ele tem a preferência na compra de imóvel que ele está utilizando. Mesmo porque ele tem a posse. E aí a gente teve um caso de um hotel aqui, que foi vendido o prédio do hotel, só que ele estava com a operação de um terceiro. E aí esse terceiro, quando soube da compra, então, não, mas peraí, mas quem disse que eu não queria comprar? Tava arrendado. Tava Hotel? alocado. Não lembro se era locação ou arrendamento, mas enfim, tinha alguém lá exercendo. Eu acho que até era locação aquele caso. E aí fica mais preso ainda a lei do inquilinato, né? E aí, para corrigir isso? E como foi a resolução disso? No final das contas, eles conseguiram negociar lá, deu tudo certo, né? Sem muitos detalhes, mas a gente teve que correr atrás no escritório uma pequena desatenção de quem intermediou, no caso. E deixou passar. E aí se cria um problema, porque o locatário talvez nem tivesse o recurso. Mas vai que ele consegue um investidor. Mas vai que daí ele entra com um processo. Aí voltamos o quanto é importante a questão do intermediador imobiliário, né? Isso. Eu vou ser cancelada agora. Isso. E o outro da matrícula, uma questão muito importante da matrícula, que nós falamos antes, é verificar se na matrícula não há mais de um proprietário de imóvel. Às vezes é SPE. Não, eu digo assim, nós Não? 3 somos sim, donos. compramos juntos, claro. E eu quero vender a minha fração. Sim. E vou E lá. os outros têm que ter anuência, E né? a preferência? Teve um caso assim na Hassan, né? Sabe? Não lembro agora. Eu acho que foi o doutor... eu acho que tu estava de férias, eu acho. Mas tivemos um caso que a gente foi comprar o imóvel, ou não. Eles queriam vender as cotas. Herdeiros. Esse sim, esse eu tava. Sim, das cotas sim. Isso das cotas eu tava. Mas uma das discussões era essa, né? Mas é que nesse caso estava dentro da empresa. Sim. E a gente acabou comprando a empresa. Exatamente, compramos a empresa. Mas não são raras as vezes que tem mais de um que eu tenho que dar preferência para aquele um, né? Para os outros condôminos, né? O direito, o que não fazer confusão, que às vezes se faz, condomínio edilício é o que vocês vendem, né? Condomínios em apartamentos e prédios. Outra coisa é o condomínio, que também para o direito é condomínio, quando nós temos um lote, um terreno, em que várias pessoas são donas desse terreno. Então, os outros proprietários eles têm direito à preferência na compra, né? E podem, inclusive, anular a venda por não ter sido dada a preferência. Então, essas questões são muito interessantes, essas do locatário e dos condôminos. O dos condôminos é o quanto é importante verificar a matrícula. E o locatário é quanto é importante entender o fato, né? Exato. Até pensando aqui em dúvidas, que eu acho que seria... Eu sei que já estamos estourando o tempo. Mas pode durar um pouquinho mais. Durar um pouquinho mais. A gente nem começou a falar de cinema ainda. Mas são temas muito importantes que surgem no dia a dia, né? Que os corretores, inclusive, vêm lá no escritório e questionam. Vamos lá, diferença de dação, permuta e a cessão de direitos, né? A cessão de direitos, muitos acabam fazendo um contrato de gaveta, que acontece o que falamos antes. E aí a gente fala, não, tem que ser uma cessão, porque já existe um contrato. Então, acho que é legal a gente passar, nem que seja por cima desses assuntos. A cessão e a permuta, ela não é uma coisa tão pequena, porque ela tem um impacto tributário muito grande para quem está fazendo.
Porque quando eu trato de permuta... Vamos lá. O que é dação? É quando eu vendo um imóvel... Vamos lá. O valor do imóvel é 100 mil reais. Estou comprando um imóvel por 100 mil reais. Como vou pagar ele? Vou pagar o imóvel com 60 mil reais em dinheiro e 40 mil reais através de um imóvel que eu tenho. Esses números não existem, mas eu estou inventando. Não. Não existem. Mas Não é. 40... 20 anos atrás. Isso. Quando se formou, doutor? Pega 100 Nem mil e transforma em milhões. Nem em São Chico, que teoricamente ainda seria uma região mais... Isso. Não. É o preconceito. Mas em números... Não, eu adoro São Chico. Mas em números Só porque eu absolutos. nasci lá, né? Então, se o imóvel que eu estou entregando na negociação é menos da metade do valor do imóvel que eu estou comprando, isso é uma dação. Se é o contrário, o valor da compra é 100 e o imóvel que eu estou passando é 60 e o resto eu vou pagar em dinheiro, aí nós estamos falando de permuta contorna, que é uma parte em dinheiro. Por que é tão importante tributariamente? Porque quando eu falo de permuta, o imposto de renda é só sobre o valor em espécie, sobre o dinheiro. Então, eu pago o imposto de renda do ganho de capital que eu tiver na venda, né? Eu vou pagar sobre 40 mil. Agora, se eu estou falando de dação, aquele que tá vendendo, ele vai receber, vai ser considerado aquilo uma venda. E o valor do imposto de renda vai ser sobre o valor total da operação, Então, não só sobre o valor que ele recebeu em espécie. Então, vamos lá. Na permuta, ele vai pagar menos. Na permuta, ele vai pagar menos. Então, só para esclarecer. Faz muita diferença Sim. um e outro, mas a diferença Mesmo com a torna, ele vai pagar menos? porque o imposto é só sobre a torna. Certo. Então é só sobre os 40 no exemplo da E na seção de direitos, por exemplo, também é uma questão, porque ali na parte de escritura, né, a gente geralmente considera o valor que nós declaramos, né, no contrato inicial. E esse ganho imobiliário, né, aí nós temos discussões em relação a isso. Ter discussão, vai ter discussão inclusive em relação ao ITBI, né? Sim, também. Porque em tese a ITBI é sobre a transferência da propriedade, ali tem uma seção, eu nunca recebi a propriedade para transferir. Sim. Então, essa seção ela pressupõe duas coisas muito importantes que nós falamos agora há pouco, a anuência, né, do vendedor originário, Sim. né? Até porque se eu quiser eventualmente cobrar, para eu entrar com uma ação de adjudicação, que a gente fala, eu preciso provar que quem lá no início era o proprietário concordou com essa venda. Senão eu não consigo nem transferir, porque o meu título não demonstra que o outro sabia que tinha que transferir para mim. Então nós temos esse problema. E sim, tem toda essa questão porque vai estar muito vinculada às declarações de imposto de renda também, né? Exatamente. Doutor, assim, ó, realidade nua e crua. Eu vendo um apartamento por R$1 milhão, né? E depois de 3 anos, né, esse apartamento é feito uma cessão de direitos por R$2 milhões, né, após 3 anos. A Hassan declara ele como R$1 milhão. Né? Sim. A gente assina a cessão de direitos por R$1 milhão. Mas no contrato consta 2 milhões. Sim. Né? Quem é que paga esse imposto de R$1 milhão? O ganho imobiliário. O ganho imobiliário do primeiro comprador. Porque, que nem tu mesmo falou, né? E é a realidade, sim. Gramado e Canela tem muito investidor. Então, ele revende essa unidade quando ela ficar pronta. Tá? A Hassan declara por R$1 milhão. Eu vou pagar, vou tributar dentro do patrimônio de afetação 4% sobre R$1 milhão. Isso que eu me comprometi. Até porque quando eu faço a sessão daquele contrato, né? Do contrato. Tá. E como é que fica esse R$1 milhão de lucratividade? Porque 95% dos investidores não sabem como fazer. Né? Os contadores também têm dificuldade de fazer isso. Né? Então vamos aqui ensinar esse caminho nessa reta final. O correto. Vou adquirir. Vou pegar meu imposto de renda e comprei esse ano. Estou esperando ficar pronto a unidade. Aí eu vou ter que declarar, porque eu tenho um direito, né? Na declaração do imposto de renda tem bens e direitos. Eu tenho um direito sobre esse imóvel. Eu tenho uma promessa de compra e venda e tenho um direito. E sobre esse direito eu vou declarar qual é o valor que eu tenho lá. Esse valor o imóvel é R$1 milhão. Eu estou pagando ele, mas o valor dele é R$1 milhão, o valor de aquisição. Se eu vender ele por 2 milhões, no meu próximo ajuste, ou no carnê-leão, eu vou ter que dizer, adquiri por R$1 milhão e vou pagar os 15%, porque nesse caso é R$1 milhão, sobre esta diferença de
1 para 2. Então, o adquirente vai pagar O investidor. O investidor, esse do meio, né? Vai pagar esse imposto sobre esta diferença que ele auferiu com a venda, com a transmissão do imóvel. Então, seguindo aqui com o nosso podcast Raízes e Horizontes, com a Júlia Candiago, o Dr. Rodrigo Portinho, né? Porto pequeno. Né? Nessa reta final do podcast, a essência do nosso podcast, raízes, né? Enraizados, e o nosso futuro, que é a tecnologia, que tratamos no início dele, né? Qual é a mensagem para deixarmos, Júlia? Né? Que mensagem você gostaria de deixar, né, para essas pessoas, para esse alcance desse podcast que alcança o mundo inteiro? Temos pessoas do mundo inteiro que assistem esse podcast. Eu acho que a mensagem não, mas uma reflexão, né? Como faremos para fazer essa conexão entre as raízes e os horizontes, não é mesmo? Porque diante de tantas tecnologias que falamos, desafios, né? Como faremos aí essa conexão entre tudo que sabemos hoje e o que teremos amanhã? Então fica aí, acho, mais uma reflexão do que uma mensagem. E o que esperar do mercado imobiliário, Júlia? Pois. Juridicamente e assim por diante, investimento, contratos, o que esperar do mercado imobiliário do futuro? Já falamos ali, né? Terei meu VART de imóveis, né? Poderei comprar imóveis no mundo inteiro de forma de livre comércio, que nem é o Bitcoin, né? O que tu vê, assim, o que esperar desse futuro? Olha, eu espero desse futuro que a Hassan lance muitos empreendimentos, né? Legal. Mas eu acho que aqui a gente está em uma região realmente muito privilegiada, né? Acho que quem não está em Gramado quer estar, ou se não quer estar é porque nunca esteve, né? Então, eu acho que estando aqui hoje, eu vejo que o futuro realmente está aqui. E o futuro é agora, né? Literalmente. Nosso slogan. É isso aí. Doutor, estendo as mesmas perguntas. Que mensagem você deixaria? Eu acho que nós temos todos, nas nossas áreas, que buscar atualização. Estar preparados para as tecnologias, porque elas virão e não conseguiríamos retê-las, né? Se não nos adaptarmos, seremos engolidos pelo mercado. Então, seja na construção civil, com novas tecnologias, novos materiais, seja no direito, aprendendo a lidar com as ferramentas para otimizar o resultado, porque nós vivemos numa sociedade imediatista, né? Então, as coisas vão evoluindo e a gente precisa estar sempre atualizado. Acho que, não sei se muito em breve, mas breve, teremos um direito imobiliário mais virtual, mais digital, né? A questão do vale e tudo mais, a blockchain, contratos inteligentes que o pessoal usa, né? O termo, os smart contracts. Então, é importante que nós estejamos atualizados. O Estado tem, ainda que de forma não tão apressada, andado em direção à tecnologia, seja com a possibilidade de certidões eletrônicas, escrituras assinadas por meio virtual, as matrículas hoje a gente consegue, o que levava dias, a gente consegue em minutos através das plataformas. Então, o direito imobiliário e o universo imobiliário, ele está indo para a tecnologia. É importante que quem atua na área esteja atento a essas questões. E principalmente aí o corretor imobiliário, né? O intermediador aí que junta essas partes, né? Sim. Acho que é de suma importância, porque quando chega no jurídico, geralmente, a gente já tem um problema um pouco maior, né? O problema do jurídico, que as pessoas têm com o jurídico, é que normalmente ele é visto como custo e não como solução. Sim. Essa é uma luta da minha área, né? As pessoas entenderem que a prevenção e é como médico, preparar antes, né? Vai economizar no futuro. Então, creio que sim, que os corretores têm que estar sempre muito atentos às novidades, seja da forma de fazer contratos, na própria legislação, que está sempre sendo atualizada, né? De formas de transferir imóveis. Hoje em dia, o cruzamento de dados da Receita é muito aprimorado, muito rápido. Então, essas buscas por documentações e certidões, os corretores têm que estar muito rápidos em saber onde buscar e como buscar. Já dizia, né, o Abílio Diniz, presidente do Pão de Açúcar, né? O contrato é a hora de você brigar.
um bom contrato, né? Um contrato bem feito, bem analisado, Resguarda, um né? contrato bem nivelado, né? Bem harmônico. Então, contratos leoninos não têm validade, que é o nosso maior desafio. A ração, o maior desafio é termos um contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda. Todos os nossos contratos, quando eu faço análise, né? Porque tem a análise jurídica do escritório, que faz a minha análise, e tem a análise jurídica do escritório, que faz a análise do cliente, ou até mesmo do intermediador, ou até mesmo da pessoa que está fazendo parte daquele negócio. E sim, existe uma puxada de lado para cá, uma puxada de lado para lá. E quando eu faço essa análise, quando ele chega até mim, porque eu também avalio os contratos, afinal de contas, né? Quem pagará eles será eu sempre, né? Por mais que tenha todo esse meio jurídico envolvido, eu que arcarei com todas as consequências desse contrato, eu busco sempre, sempre, sempre ele ser muito, muito, muito estável, harmônico, parelho, né? Então, Abílio Diniz, né, presidente do Pão do Açúcar, ele dizia, se você não se acertar no contrato, imagina depois que você vai perdurar aí por 10 anos, 20 anos, né, com aquilo regendo, com aquilo acontecendo em tempo real. Então, um bom contrato resguarda ambas as partes para um futuro harmônico, né? Eu tenho uma frase que o pessoal do escritório ri, o pessoal que trabalha comigo, que eu uso muitas vezes em reuniões, quando a gente está no início de negociações, eu falo o seguinte, o contrato ele é feito em tempo de paz. Existe paz. É feito em tempos de paz. A gente fecha o contrato... Momentos de felicidade. Exatamente. Mas ele vai ser usado em tempo de guerra. Sim. E aí as cláusulas viram armas. Viram bombas, viram mísseis. Então, assim, ele é feito num tempo de paz, em que nós queremos algo em comum. Exatamente. Mas ele vai ser usado quando a gente já não quiser mais as mesmas coisas. Então, o como tu faz no início vai te armar para o futuro. Né? Bons acordos, né? Então, bons acordos colocados no papel, né, é o grande segredo de sucesso, um bom segredo da harmonia e honrar, né? Honrar aquilo que você pôs no papel. Isso. Muito bem, encerrando então o nosso podcast Raízes e Horizontes aqui, um agradecimento especial ao Dr. Rodrigo, né, representando aí o principal escritório aqui da Serra Gaúcha, da Dambros. Obrigada aí, doutor, pelo tempo. Nossa, foi uma alegria estar com vocês aqui. Foi muito boa, foi muito legal. Construtivo. Legal. Agradecer a Júlia Candiago, também executiva da Ração. Eu que agradeço. Pela contribuição, né? E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Vamos fazer o nosso brinde aqui, então? Raízes e Horizontes.